Hoje acontece a reunião com o Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais para que se faça ali, gente, uma avaliação do cenário epidemiológico do estado. Vamos atualizar essa informação? Estamos aqui com ela, a nossa premiada. Vou até já colocar aqui os parabéns a você, você que muito nos honra no rádio sergipano. Minha prezada Jéssica Cruz, recebendo na noite de ontem a consagração definitiva, o prêmio Revelação do Rádio do nosso estado. Você é merecedora de todas essas homenagens pelos teus mais variados atributos. Parabéns, minha querida parceira, e boa tarde para você. Ô, Sérgio, obrigada. Eu agradeço esse prêmio, né? Levando ele também para todos aqueles que trabalham comigo, você, toda a equipe, porque é um trabalho em equipe mesmo. E o resultado é justamente o reconhecimento, e isso é muito importante. Falando então, Sérgio, sobre o comitê, hoje tem mais uma reunião do Comitê Técnico Científico para análise do boletim epidemiológico aqui do estado de Sergipe, a situação epidemiológica relacionada à Covid-19. Muitos assuntos a serem abordados, entre eles o que no início da semana chegou até nós, né, a possibilidade do adiamento do carnaval. E é por isso que a gente vai conversar com o Marcel Rezende, ele que é superintendente de planejamento do governo, vai dar detalhes, tentar, né, dar detalhes dessa reunião que acontece às 3h30, né? O assunto principal seria esse, a possibilidade de adiar o carnaval? Primeiramente, é feita toda uma análise epidemiológica da epidemia, tanto pela equipe de planejamento do Estado, quanto pelos cientistas da Universidade Federal de Sergipe. E com essa análise que são tomadas as decisões. A questão do carnaval, se vai haver feriado ou não, se vai haver um possível adiamento, é um tema importante da reunião de hoje à tarde, mas ainda não temos nenhuma definição. Recebemos um ofício do trade turístico solicitando que se mantenha os feriados, outros setores acham que deve ser dia útil, mas isso vai ser analisado tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista sanitário, em relação às medidas que vão ser tomadas. O senhor falou sobre o setor de turismo, tem também o comércio, né? Isso que a gente até conversou com eles. Aliás, a matéria completa sobre esse assunto vai ser exibida no Jornal do Estado e eles, alguns falam em ponto facultativo, outros pedem que aconteça realmente o adiamento. Vocês conversaram com eles? Estão dialogando então, né, sobre esse assunto? Isso, nós recebemos esse material, recebemos esse ofício, sempre estamos dialogando com os vários setores econômicos para que essas decisões sejam tomadas. No âmbito do comitê existem representantes tanto dos trabalhadores quanto do setor empresarial, em que todas essas variantes do ponto de vista econômico são levadas em consideração. Mas é importante notar que o fator principal para decidir é a questão epidemiológica, a questão sanitária, que será levada em consideração para tomar essa medida em relação ao carnaval. A gente pode falar então, após a análise epidemiológica da situação aqui em nosso estado com relação à Covid, a possibilidade de se falar sobre festas, ampliação ou redução ainda mais, já que no final do ano houve uma medida relacionada a isso, a possibilidade desse tema também vir à tona? O comitê vai decidir sobre isso. Primeiro que há uma medida que é provisória, que é em relação aos bares e restaurantes, cuja capacidade foi reduzida para 50% e foram permitidas algumas aglomerações de 100 pessoas em ambiente interno e 150 em ambiente externo. Essa medida vai vencer e o comitê sempre decide se vai haver renovação ou não. A questão epidemiológica no Estado merece atenção, merece preocupação, ainda que nos últimos dias houve uma melhora na questão da internação e uma queda do número de casos que o comitê vai avaliar com certeza. Essa semana também nós tivemos o retorno das aulas nas escolas particulares, uma decisão que vem dos próprios municípios. Mas há um calendário também para as escolas públicas, né, as que o Estado tem responsabilidade. Vocês vão discutir a educação, a possibilidade de adiar um pouco mais o retorno das aulas nas escolas públicas? Não, prevalece o que já foi definido, né? A rede estadual está previsto o retorno para o final de março, dia 22 de março. Não vai haver mudança nenhuma em relação a isso, a não ser que haja uma piora, haja mudanças expressivas no andamento da epidemia nas próximas semanas, mas isso será com certeza objeto de deliberação do comitê. Na reunião de hoje, esse assunto não será discutido, permanece
valendo o que foi acordado a retorno da rede estadual no final de março. Com relação à situação dos hospitais, UTIs, oxigênio, isso também vai ser abordado? Você pode falar sobre esse assunto? Temos estoque, inclusive, de oxigênio. O Ministério Público Federal enviou uma solicitação para saber o cenário no Estado com relação a esse cenário mesmo, né? De insumos que nós temos para combater a Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde participa do comitê, é membro do comitê de combate à pandemia. Desde o início da pandemia, a Sergipe vem se destacando por ter uma excelente rede estadual para combater, né, para atender as pessoas, o número de leitos, a questão de enfermaria, houve uma expansão muito grande. Em nenhum momento houve falta de insumos, EPIs, medicamentos, isso é uma preocupação muito grande. Em relação à questão do oxigênio, a mesma coisa, a própria Secretaria já tranquilizou a população que todas as medidas necessárias para que a população seja atendida estão sendo tomadas, então não há nenhuma preocupação em relação a isso, ainda que a Secretaria esteja sempre atenta para eventuais problemas. Muito obrigada pelas informações, pela participação. Sérgio, vamos acompanhar então, né, a reunião para saber esses resultados que são tão importantes, né, para a gente lidar com essa doença ainda. Muito obrigado a vocês, verdade, muito obrigado pela participação. Vamos acompanhar atentamente em tempo real a cobertura jornalística completa na Central Atalaia de Comunicação. E também tem uma coisa muito importante, essa vigilância, muito importante essa preocupação, fundamental esse rigor, mas é também necessária uma igualdade. Eu quero te perguntar a respeito de 5h30 da manhã, quando eu vejo ônibus lotados. Eu vou gravar para você, vou trazer aqui para você amanhã, vou fazer com que a minha mobilidade urbana pare e vou gravar para você. Agora, isso que às vezes eu não entendo muito bem, eu gostaria que houvesse uma explicação clara e inteligente para mim. Por que os ônibus seguem lotados? Eu vejo os ônibus, transporte coletivo lotado, as pessoas se expondo desta maneira e de repente há um rigor, tem que haver, com relação a hotéis, com relação a restaurantes, com relação a shows, com relação a eventos, com relação a escolas, tanto públicas quanto privadas. Muito bem, mas os nossos olhos ficam só voltados para determinado segmento ou a gente tem que ter essa visão, eu diria, global, ampla, absolutamente justa? É um negócio estranho para mim. Me comprometo a gravar para você e mostro para você superlotação. Aí eu não entendo, mas vai falar para mim o quê? De distanciamento social, num país em que nós temos muita hipocrisia. Nós primamos pela hipocrisia e falsidade, é algo impressionante em nosso país. Presta bem atenção.